Que o Senhor abençoe você, tua casa, teu casamento, teus negócios, tua saúde, tua família. Que você seja agraciado, seja contemplado. Quando se está num ambiente de glória, tudo já está pronto. Só dá uma ideia para você reforçar isso. Adão ele foi gerado num ambiente de glória, da presença. Então Adão nem passou pelo processo de nascer, crescer, adolescência. Não, ele já nasce pronto. Tudo que está em glória já nasce pronto. Já nasce pronto. Um dia os discípulos estavam pescando, não pegaram nada. Jesus grita da praia, ele já tinha ressuscitado, já é ambiente de glória. O que vocês têm para comer? E eles falam, não temos nada, não pegamos nada. E ele diz assim, lança a rede do lado direito. E aí eles lançam, eles pegam 153 peixes. Quando eles vêm para a praia, para trazer peixe, para preparar peixe, para comer, Jesus já estava com pão e peixe na brasa. Esse peixe é o da glória. Eles vão pescar, eles ainda vão correr atrás, só que já está pronto. Então, quando falamos de ambiente de glória, estamos falando de algo que já está pronto, porque o nosso Pai, ele não depende do cronômetro, ele não depende do tempo. Aonde ele está, já é. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Dá aqui nossos avisos aqui de costume, aqui oração amanhã. É muito importante você vir reforçar as orações junto conosco, orar em concordância. Sempre que a gente ora em concordância, Deus ele respalda, Deus ele opera, Deus ele executa. Sempre, mas em concordância. Tudo que ligardes na terra já terá sido ligado no céu, diz o texto. A maneira correta do texto é essa. Pensam que o texto é assim: o que ligar na terra será ligado no céu. Não, o texto original é: tudo que ligardes na terra já terá sido ligado no céu. Então, quando eu vou ligar aqui, já está ligado lá. Mas eu tenho que ligar, dar a mão para o meu irmão, dar a mão para a minha irmã, orar em concordância, orarmos aqui em conjunto por motivos, por causas. Então venha, toda segunda-feira a gente vem aqui para orarmos. Irmãos, eu vou direto. Mateus 24. Você vai abrir a tua Bíblia, caso você queira abrir a Bíblia, em Mateus 24, e não vai ler, você vai ficar com ela aberta aí, que eu vou tecer algumas coisas. Mateus 24, o famoso Mateus 24. Pai, graças eu te dou por tua palavra, eu te dou graças pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua glória, pela tua presença viva, pelo ambiente que o Senhor mesmo provoca e ali se manifesta. Obrigado por cada pai de família, cada mãe de família que está aqui. Eu te agradeço no nome do teu Filho, que essa palavra frutifique em nosso coração e nos traga um consolo, nos traga exortação, nos edifique, nos faça bem. É muito bom ouvir a tua palavra, porque bem-aventurado aqueles que derem ouvido à voz do teu Espírito. Eu apenas pregue, mas que o Senhor fale, através da minha vida, inclusive com a minha própria vida. Assim eu oro e ponho diante de ti. Amém. Amém. Antes eu quero dar um alô para o pessoal, que como isso está indo para a rede, tem pessoas que querem mandar lá um alô mesmo, um abraço ali às pessoas que estão em São Paulo, em São José do Rio Pardo, né? Nossa irmã Glaucia está ali, ela acompanha, ali junto também com o seu filho, com os seus filhos, seja família abençoada. Ali tem também a nossa irmã Midian, o Kleber, o Nicolas, então todo mundo na bênção. O nosso pastor aí, nosso amigo pastor aí, que está na África, Kendrick Mapalo. Aí vai nosso abraço, quem sabe um dia, né? O senhor vem para cá, ou a gente vai aí, e tantos outros. Nosso irmão Marcelo, que também ele está ali na cidade Ibirarema, se eu não errei o nome, e outros mais pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Que a bênção seja sobre vocês também. Amém? Um abraço a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O tema hoje é direcionando as lembranças. O tema é direcionando as lembranças. As nossas lembranças são inevitáveis você ter memória. Só se tiver amnésia, senão é inevitável termos memórias. Memórias de todo tipo. É inevitável que as memórias venham para nós. A questão é que eu preciso, no tempo de hoje, estamos aí, né? Nesse meados aí de 2026, o mundo como está, nós precisamos entender algumas coisas em cima disso. Então temos que direcionar as memórias, e todo mundo sabe, não é mistério, não é sensacionalismo, não é nada. Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo hoje, todo mundo sabe.
é guerra, é fome. Nesse exato momento, enquanto eu estou ministrando a palavra, tem uma bomba sendo lançada em algum lugar no planeta, tem a terra tremendo em outro lugar do planeta, tem maremoto em algum lugar do planeta, tem pessoas morrendo de doença contagiosa em algum lugar do planeta. Tudo isso está acontecendo exatamente nesse exato momento, ao mesmo tempo. Então não é segredo mais, é fácil você checar cada uma dessas coisas, isso é muito normal. Só que olha o detalhe, é muito próprio do inimigo. O inimigo lê pensamento? Não, ele lê comportamento. Anota aí, Satanás não lê pensamento. Quem falar isso, ele está errado, teologicamente, espiritualmente. Ele não consegue ler pensamento, mas ele lê comportamento. Lembra que lá no Éden, quando ele vai querer provocar a queda do homem, o texto lá diz assim, que Satanás ele procurou o mais astuto, a mais astuta dos animais. Como que ele sabe que era mais astuto? Observando. Então ele não lê pensamento, mas ele observa comportamento. Os teus comportamentos geram uma leitura espiritual, e Satanás vai pelo comportamento. A partir do comportamento que ele tem a teu respeito e a meu respeito, aí ele pode jogar ou lançar ideias, e pode mexer com a minha, com a tua alma, e ele pode mexer com o quê? Com as lembranças. Eu vou te falar como ele faz isso. Ele está fazendo isso agora sim, a revelia. Você liga a internet de manhã, se você entra no Instagram, se você vai para o YouTube, se você vai para o jornal da televisão aberta, se você vai para a TV a cabo, onde você for, você vai se deparar com as notícias que eu acabei de falar. Imediatamente, o teu subconsciente é levado a imaginar. Então você começa a ter uma memória, porque ele vai te levar para lembranças. Aí você vai ver as cenas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Imediatamente o inimigo vai lançar na tua mente aquele filme que você viu de guerra, vai levar na tua mente o flagelo verdadeiro que você vê nos jornais. Isso é imediato, isso é automático, vai vindo, memória, lembranças, você vai lembrando, até que você chega num ponto em que você está num lugar onde isso não está acontecendo, porém, pode acontecer. E aí, da memória, da lembrança negativa, de tudo que ele lança, agora ele lança uma segunda situação, onde? Na alma. Agora ele lança medo, depressão. Você conhece pessoas que estão oprimidas, estão morrendo de medo, elas estão oprimidas, opressas, elas estão com uma opressão muito grande, elas estão com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Por quê? É mexido com a memória, mexe com o temor, uma ansiedade, um desespero, e entra em desespero. Tudo a partir de lembranças, porque lembranças, nós não vivemos de passado, mas não tem como esquecê-lo, porque nós passamos por lá, não estamos lá, mas passamos por lá. E quando o inimigo ele quer acessar esses passados, ele acessa e joga para nós de volta. Então primeiro você vê uma notícia no jornal, imediatamente ele já te lança um filme de guerra, uma situação no Camboja, uma briga que teve, a primeira, a segunda guerra, e assim você vai lembrando até chegar no ponto onde está, e aí entra no segundo ciclo, que seria a tristeza, a depressão. Aí você já não quer mais investir, aí você já quer sair do país, esquece que o mundo é pequeno, aí você começa a pensar mil coisas, daqui a pouco você passa o dia, não fez nada, pensando na destruição e na derrota, a partir de lembrança. Satanás ele usa as lembranças, e essa semana eu passei por algumas situações, já há alguns dias. Até comentei com a pastora um dia desses assim, falou: você tem vontade? Eu falei para a pastora, você tem vontade de ir na casa que você nasceu, andar para os lugares onde morou? E aí ela me deu lá uma resposta, se você quiser, você pergunta para ela. Aí ela falou comigo, e aí eu falei para ela a minha resposta também. Aí com esses desejos desses lugares, e eu comecei a questionar ao Senhor essa questão: está correto eu ficar querendo lembrar de onde eu nasci? E Ele me levou para uma verdade existente, que são marcos que não podem ser movidos. Quando a minha memória vai, às vezes a gente é levado para um lugar onde, por exemplo, eu tive boas memórias onde eu nasci. Se eu pessoalmente acabo passando naquele lugar, na hora há um estímulo cerebral, há um gatilho mental, eu vou lembrar das coisas boas que vivi, e mais, eu vou lembrar de um marco. E esse marco pode estar me fazendo falta hoje, porque esse marco importante, que foi tão bom, não estou falando de coisas ruins, mas marco bom, que a Bíblia diz que eu não devo esquecer.
os tempos antigos, eu não posso mover as estacas do passado. Eu preciso não viver de passado, mas eu tenho que estar sempre alinhado com o que houve, para que os bons exemplos eu os repita, ou os melhore, e os maus exemplos eu os delete, e não repita, e não torne fazê-los. Então, isso tem que fazer. Só que o inimigo só leva para aquilo que é ruim. Aí a pessoa entra em relaxamento, aí ela enfraquece emocionalmente. Ela enfraquecendo emocionalmente pode afetar fisicamente, aí fica enferma, fica doente, baixa imunidade, aí começa a ficar ruim, fica doente, fisicamente doente, de tanto pensar, está acontecendo nada aqui, mas aí ele fica como se já acontecesse. Ele está na guerra, eu fui bombardeado, ele fica pensando assim. Então é tanto desespero, então ele fica aprisionado numa má lembrança. E isso afeta o emocional, que vai afetar o físico e, por consequência, esfriar espiritualmente. Tem muito cristão frio, espiritualmente frio, já desacreditado, não crê em mais nada, vai vivendo a toque de caixa, mistura com a galera, vai com a correnteza, fica acreditando no que os homens falam. Eu repito isso sempre, vou repetir mais uma vez. O nosso Messias, o nosso Rei, morreu na famosa cruz do meio. Do lado direito ou do lado esquerdo eram 2 ladrões. Então qualquer um dos lados vão ter ladrões, irmãos. Foque na cruz do meio. Só que se você focar hoje, você vai perceber que ela está vazia. E se ela está vazia, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele venceu. Se ele venceu, eu também sou vencedor com ele. Então é isso que eu preciso entender. Mas o inimigo, muito sagaz, muito astuto, ele está fazendo isso com o mundo lá fora, e lá ele brinca, lá ele faz igual ping-pong, ele brinca com a população. E da igreja ele começou a fazer o mesmo, porque a população enveredou por essas lembranças, e ele me deu essa palavra. E ele falou, é para falar essa palavra, na madrugada de hoje, porque até a madrugada de hoje eu não sabia o que era para pregar. E ele me deu essa palavra. Mateus 24, a partir do verso 6, você vai perceber algo importante aqui. Leia comigo. Mateus 24, 6 ao 13. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Mas, ó o detalhe, ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos são apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Então, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Verso 13, aquele porém que continuar firme até o final será salvo. Até aqui. Então, para nós cristãos, o que está acontecendo no mundo hoje, não era para ser surpresa. O nosso rei, o nosso mestre já avisou. Seria estranho se tivesse um paraíso na terra, aí ia estar estranho, então ele errou. Então não era Cristo que falou. Então pera lá, essa profecia dele é falsa, mas não é. Então tudo o que está acontecendo não é caso de espanto. Ele já falou, já está dito, já foi ministrado, já foi profetizado, já foi falado. Então não é mais surpresa para nós. Quando eu ouço desses guerras ou rumores de guerras, os rumores, o povo já fica com medo, já não quer fazer mais nada. Aí ele quer sair do país, vai para onde? Porque se fosse verdade o medo dele, onde ele for tem bomba. Não adianta, eu preciso ficar com a palavra. E ele diz lá no primeiro verso, não desespereis. Ou seja, não fique sem esperança, porque a sua esperança sou eu, o Senhor diz. Então nós temos uma esperança bendita, e a esperança é o próprio Cristo. É Ele que é a minha esperança. É Ele que faz isso comigo. Então, e Ele vai dizer exatamente essas coisas. O que você talvez não saiba é que em Mateus ele é dividido em 3 respostas, que eu não vou ministrar isso aqui, porque eu tenho essa ministração, um estudo.
E qualquer dia eu disponibilizo para vocês, mas é um estudo dentro de Mateus 24 e 25, fazem uma pergunta para ele, dividida em 3 etapas, ele responde cada uma delas. O que eu acabei de ler para você aqui se refere ao povo judeu, não a nós. Depois do verso 31 para frente, é para a igreja. Depois do capítulo 25, verso 30, começa a ser para as nações, e por aí vai, ele é dividido as respostas. E se eu misturo as respostas, eu fico apavorado achando que eu que estou ali. Eu vou dar um texto, vou dar para você uma palavra que você já deve ter ouvido desde criança. Fala que no final dos tempos, ai das grávidas, elas devem correr. Normalmente as pessoas englobam isso como sendo para todo mundo, não é? Essa resposta que ele está dando é para o povo de Israel, porque no frio, aliás, no período em que ele cita lá no texto, no inverno, ele diz assim, cuida para que a vossa fuga não seja no inverno. Agora você imagina uma grávida no inverno que chega a muitos graus abaixo de zero em Israel, tendo que correr. Você quer ver outra palavra que ele está dizendo que parece que é para nós, mas é para Israel? Essa aqui que eu acabei de ler para você. Ele diz aqui, então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por que não fala enganarão a todos? É a muitos, mas não a todos. A mim não engana. Pode aparecer quem for da terra hoje, fazendo o milagre que for, descer fogo do céu, ressuscitar, eu sei que não é o Messias. Ele não vai me enganar. A igreja não é enganada por falso profeta. Falso profeteiro, ela até quer ser enganada, né? Ela gosta de uma profetadazinha, mas essa profecia que ele está dizendo se refere ao Messias. Então nós não somos enganados, mas Israel está esperando o Messias, e quando chegar é o falso Messias, que você conhece como o anticristo, o falso Cristo. Então essas palavras aqui estão direcionadas para Israel, por isso que Israel é o relógio do mundo. Toda notícia de Israel eu foco os olhos, porque eu sei que tem a ver conosco, no sentido do relógio, da ampulheta do tempo. Mas olha o verso 24 e 33, da mesma maneira, da mesma forma, vós, agora está falando comigo, com você, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Que acontecimento? Esses que eu acabei de citar acima. Quando você vê acontecer isso, fica preparado, ele está às portas, ele está chegando para pegar a sua igreja. Ele está chegando, está breve. Quando tudo isso, mas guerra tem desde que o mundo é mundo, terremoto também, mas não tanto quanto agora. Agora tem tudo isso ao mesmo tempo, de uma vez só. A intensidade é nível máximo, assim, está tudo ao mesmo tempo. Muito, muito. Então está muito próximo. Perguntar para mim, o que falta para Jesus arrebatar a igreja? Eu vou dizer para você, de sinais, nada, não falta nada. Não falta nada. Para o primeiro rapto, não. Para o primeiro rapto pode ser a qualquer momento. A prova disso está no próprio texto. Quando vê tudo isso acontecer, olha aí 24, 40, 42. Isso aqui é o rapto da igreja. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro deixado. Então veja bem, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Quando ele diz 2 homens estarão na lavoura, ele fala de 2 pessoas que estão trabalhando, são 2 iguais. Das 2 mulheres que estão aqui também no texto, que ele diz trabalhando no moinho, ou seja, elas estão na lida. Aqui fala, é crente, é igreja, um vai, outro fica, é o primeiro rapto. Quando? Quando vê esses sinais. E eu não vou falar de escatologia, porque o assunto é grande, você tem que fazer seminário. Isso é só para você compreender onde eu quero chegar com o tema. Porque tudo isso acontecendo, está acontecendo o quê? A adulteração das lembranças. Por isso que é preciso ter direcionamento para as minhas lembranças. É inevitável eu ter lembranças, mas eu preciso que o Espírito Santo me ajude hoje, agora, a direcionar as minhas lembranças, porque senão eu fico travado, e eu não faço nada e não vivo nada, vou viver com medo, meses e meses e meses com medo, depois não acontece nada. Então eu preciso ficar atento. Mas e se nada? Ele já falou tudo que vai acontecer, está tudo falado, então eu só espero o meu rei, só. E do mais, eu vou vivendo normal o meu dia. Jesus fala, viva um dia de cada vez, basta para cada dia o seu mal. Não fique sofrendo pelo amanhã, e nem sofra pelo ontem. Tenha boas memórias, que vão alavancar você hoje para o amanhã. É simples assim.
E aí, buscando o Senhor, ele veio falar comigo a respeito desse tema, direcionando as lembranças. Eu vou ler, são vários textos, mas são 3 só. Dos vários, são 3. E eu vou ler para você, você vai compreender o que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje. Esse texto, vamos começar aqui, Malaquias 3:6, diz assim: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então ele está dizendo que ele é o Senhor e ele não muda. Ele não muda. A humanidade muda, o pensamento muda, as ideias mudam, a ideologia muda, a política muda, tudo muda. Genética muda, vai mudando, muda tudo, mas ele não muda. Ele falou: eu sou Yahvé, eu não mudo. O fato de eu não mudar é por isso que você não é consumido, porque eu não mudo. A ideia que ele tem a teu respeito está mantido de pé. Agora eu vou ler mais textos, que é um texto só. Isaías 43:11. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Ele está dizendo bem claro que além dele não há Salvador algum, ninguém pode salvar, e ele diz: eu sou o Senhor, ou seja, sou eu que posso te prover. Senhor é quem provê, eu sou aquele que te provê. Isaías 45:5-6 diz assim: eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa, e não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o Eterno, e não existe nenhum outro. Então aqui ele está dizendo que não existe mais ninguém, é só ele. Agora, mais um texto, você acabou de cantar comigo. Embora eu li 2 Isaías, mas compõem uma ideia só, você vai saber já. Agora eu vou ler mais textos que compõem uma ideia só. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. Então aquele que era, que é e que há de vir é ele. Está dizendo, está se identificando. Quem é ele? É aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vê que ele não tem problema de se identificar. Ele não, oculto é o outro. Ele tem o maior prazer de se revelar. Quem não se revela é o outro. O outro nunca está por trás do problema. Nunca, ele se esconde, por isso chama oculto, ocultismo. O nosso não, o nosso ele se revela. Aí ele não para. Apocalipse 4:8. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos. Fala dos anjos aqui, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Percebe? O tempo todo ele vai se revelando. Vai prestando atenção. Aí Apocalipse 11, verso 17. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto, o que ele diz? Porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Por que esse último texto, ele não fala aquele que era, que é e que há de vir? Você percebe que ele está dizendo aqui que é o que és hoje, e o que era. Por que não fala o que há de vir? Porque o reino começou. Esse texto se refere ao reino dos 1000 anos, que começa daqui a pouco, depois dos 7 anos de tribulação. Ele vai reinar. Então quando está escrevendo isso aqui, ele já está dizendo aquele que era e que é. Não há de vir porque já veio, já começou o seu reino. O próprio texto está dizendo, começou o reino. Então o tempo todo ele vai se revelando, se revelando. Então a afirmação de quem é o Eterno, o Criador, o Altíssimo, ela precisa estar onde? Onde que eu preciso ter? Na minha memória. Então eu preciso redirecionar a memória como igreja,
parar de ter memórias ruins, parar de dar ouvido para o inimigo, parar de ficar ouvindo más notícias e recalibrar a minha memória, porque a igreja parece que esqueceu quem ele é. Parece que ela esqueceu quem ele é. E ela não consegue viver porque ela só fica presa a notícias do mundo, notícias do dia a dia, coisas seculares, coisas induzidas pelas trevas. E esqueceu quem ele é. Então hoje ele falou: eu vou recalibrar a memória da igreja, a memória de quem está vendo aí. Ele precisa recalibrar a nossa memória, e ele vai recalibrar a memória, trazendo para nós algumas coisas do que ele é. Então ele vai se apresentar e dizer: peraí, você está preso em memórias ruins, lembrando dessas coisas, deixa eu te falar, deixa eu te apresentar quem sou. Então ele vai recalibrar a nossa memória. Dos textos que eu li todos para você, ele recalibra a nossa memória dessa seguinte maneira: primeiro, ele deixa claro que o eterno é imutável, ele não muda, ele é imutável, ele não tem mudança. O Tiago 1,17 teve a mesma revelação e nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, como se vê nas nuvens inconstantes. As nuvens você vê mudando, né? Ora tem um coelhinho, ora tem uma lebre, ora tem um carneiro, ora tem uma ponte. As nuvens mudam. Ele não muda, ele é imutável. O fato dele ser imutável desperta o que em mim e em você? Pelo menos deveria despertar uma palavra simples: confiança. Porque se ele não muda, então eu posso confiar, mas eu não consigo confiar porque eu não estou lembrando que ele é assim. Eu só lembro que o negócio está ficando estreito. Sim, mas você lembra que ele é imutável? Ele não muda. Isso significa que eu posso confiar. O amor dele por mim é imutável. A salvação da qual foi alcançada por Cristo, que ele deu para nós, é imutável. Então, por ele ser imutável, tudo que estiver nele fica imutável. Então eu deveria crer e entender e ativar e direcionar a minha memória para isso, para o fato de que o eterno é imutável, ele não muda. E se ele não muda, eu posso confiar. Tenha confiança. Eu preciso ativar minha confiança. Quando eu não confio, eu desconfio. Quando eu desconfio, eu fico desesperado. É tudo com des, né? Desesperado, desesperança, desconfiança, descalibrado. É tudo assim, mas com ele eu posso está com ele, confiança. Eu tenho uma fiança nele. Confiança, com garantia. O fato dele ser imutável, eu tenho garantia, é confiança, ele não muda. Então ele está recalibrando nossa memória. Para de olhar jornais com os olhos que você está vendo. Não deixe o inimigo te lançar as ideias terríveis que tentam lançar, mesmo porque a política do medo é a melhor, é a que mais dá resultado. Lança-se medo, depois faz o que quer com o medroso. Essa é a política. E ele falou 365 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas. De mim você tenha temor, mas do mais você não temas, não temas, não temas. Então esses textos, ele revela isso. Só que daí, nos textos de Isaías, ele revela mais uma coisa para recalibrar a minha memória. Primeiro, o eterno é imutável. Segundo, ele é único. Ele é único, não há outro. Os textos que eu li de Isaías deixam claro que ele é único. A igreja está esquecendo que ele é único, e começa a endeusar muitas coisas, e esquece que ele é único. Dinheiro não é Deus, nada é Deus, segurança pessoal não é Deus. O que é que eu preciso entender? Que ele é único. Atos 4,12. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Ele é único. É o único que salva, é o único que me protege, é o único que me provê, é o único que me dá garantia, é o único que me dá segurança. É só Ele. Só Ele dá segurança. Ninguém dá segurança como Ele. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, diz o salmista. Então eu preciso recalibrar minha memória e entender: pera lá, Ele é único e Ele é o eterno. Ele é imutável, Ele é imutável e único. Então Ele é imutável e não tem outro. Aos textos que eu li. Mas quando lê aqueles textos de Apocalipse, ele se revela mais uma coisa: o Criador é superior ao tempo.
Isso aqui vale uns textos importantes aqui, ó. Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. É Ele que faz isso. Mas espera lá, Daniel está dizendo assim, Ele muda, mas o pastor não acabou de falar que Ele não muda? Sim, Ele não muda, mas Ele está em movimento. A essência é quem é, mas Ele se movimenta. Ele põe reis, Ele tira reis, Ele destrona reis e coloca reis, Ele faz o que Ele quiser. Ele destrona e coloca, Ele mata, ressuscita, como diz Ana na sua oração. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é quem é. Ele é único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é imutável, só que Ele é superior ao tempo, porque aqui diz que Ele muda as épocas e as estações. Isso é, Ele domina o tempo, Ele está acima do tempo. Salmo 31:15, esse é bom para você e para mim. Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Veja, os meus dias estão em tuas mãos. Tem coisa melhor do que estar com os seus dias nas mãos dele? Não tem. Pensa bem, meus dias estão nas mãos dele. Ele é único e ele é imutável. Para que eu vou desesperar, como dizia minha mãe, arrancar a calça pela cabeça? Não vai resolver. Então ele está dizendo, é preciso recalibrar, é preciso voltar, é preciso reacender, realinhar, redirecionar ou direcionar as suas lembranças. Eu preciso direcionar as minhas lembranças, direcione as lembranças. É preciso pôr uma direção nas lembranças. Não esqueça quem Ele é. Não esqueça quem Ele é. Ele está acima do tempo. O texto é bem claro, Ele é superior ao tempo. Ó, é aquele, você não vai esquecer, ó. Aquele que era, que é e que há de vir. Então era, é e há de vir. Tá ok? Isso se refere a passado, presente e futuro. Presta atenção. Se você tivesse a capacidade, ou eu, de irmos lá para o passado, eu chego aqui para o passado, vou lá para o passado. Se eu conseguisse ir ao passado, se eu chegar no passado, chegando lá, Ele é. Olha o detalhe, se eu for no passado Ele é. Se eu estiver aqui no presente, Ele é. Se eu puder viajar e ir ao futuro, chegando lá no futuro, lá Ele também é. Ou seja, Ele é em todo o tempo. Por isso que para nós, passado, presente e futuro, tem frações de tempo, para Ele é a mesma coisa. É esse que é único, que é imutável, e é esse que é superior ao tempo, e é esse que eu e você pusemos a nossa vida na mão dele. Então é preciso voltar a recalibrar as suas lembranças e entender quem Ele é. Preciso lembrar quem Ele é. Lembra para quem você deu a vida. O religioso dá a vida para qualquer coisa, mas os filhos não. Os filhos dão a vida a Cristo, que morreu por ele e o faz filho. A lembrança é muito maior. Só que passado, presente e futuro, Ele está acima, Ele é superior ao passado, presente e futuro. Alguém até arrisca, não sei se você arriscaria, ou você de casa, o que é que está acima do passado, presente e futuro? Pensa aí você em casa também, o que está acima do passado, presente e futuro, em questão de tempo? Talvez você pense, não estou falando dele, eu estou falando do tempo. Acima de passado, presente e futuro, tem um tempo chamado eternidade. Na eternidade, por isso que na eternidade, passado, presente e futuro é sempre presente, sempre é, não tem tempo. Por isso que Ele é profético, Ele consegue me revelar o futuro, porque no futuro Ele já é. Ele é aquele que conhece o fim desde o começo, porque Ele vive na eternidade? Não, também. Apenas a fração de eternidade, passado, presente e futuro, uma fração de tempo, do qual Ele está acima. Eternidade está acima de passado, presente e futuro, e Ele está acima da eternidade.
Ele criou a eternidade para ter uma fração de tempo do qual eu consiga conviver com Ele eternamente, porque Ele está acima da eternidade. Mas isso está na Bíblia, está em Isaías 9. Se você ler na tua casa, Isaías 9, no verso 6, vai chamar Ele de Pai da eternidade, dentre outras coisas, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Então, pera lá, se a eternidade tem um Pai, ela foi gerada. Se foi gerada, ela não é criadora, ela é criada. A eternidade foi criada pelo Criador. O Criador está acima do tempo. Ele domina o tempo. Ele está acima de qualquer período de tempo, inclusive da eternidade. Ele está acima, Ele é Pai da eternidade. Até a eternidade precisa Pai, né? Imagine nós. Então Ele está acima. Então Ele é tudo isso. Então, por Ele ser quem é, Ele não muda. Como Ele tem o tempo nas suas mãos, Ele faz o que quiser com o tempo. Por isso Ele tem o poder de remir o tempo. Você já deve ter ser pego, eu já fui, né? Você já deve ter sido pego assim: quanto tempo eu perdi? Aí você olha para o passado, né? Meu pai, quanto tempo que eu perdi? Aí começam os pensamentos depressivos, né? Por que eu não fui? Por que eu não fiz? Eu poderia ter feito. Poxa, por que eu não realizei? E começa aquela dor, né? Aí vira dor. Você sabia que dor gera dor? Ninguém gera diferente do que ele é. A dor é o quê? É dor. O que ela gera? Dor. A dor gera dor. Por isso que quem tem dor dói mais. A dor gera mais dor ainda. O pé de manga, ele gera banana? Não, ele gera manga. Porque a mangueira, na sua essência, ela vai gerar o fruto segundo a espécie. Então a dor gera dor, a mangueira gera manga, a bananeira gera banana. É assim. Então sempre vai ser gerado segundo o fruto. Segundo a semente, vem a planta e aí vem o fruto. Então eu preciso compreender que dor gera dor, e a dor é gerada, vem muitas vezes assim. Eu olho para o passado, em vez de eu lembrar dos bons marcos, e entender que aquele marco antigo, ele foi bom para mim ensinar, com coisas difíceis da vida, ou você aprende ou você chora. Se chorar, você voltou lá e está plantado lá. Mas se voltar lá e você falar, não, isso aqui eu não caio mais. Então eu aprendi com aquilo e sigo em frente. Porque mesmo hoje, ele é. Então eu vou aprender com aquilo e vou seguir em frente. Eu não vou esquecer, porque eu não tenho amnésia, mas eu vou pegar um caldo daquilo que tem de bom e vou para frente. Porque se eu começar a lembrar, como eu acabei de dizer, pensando de coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia ter realizado, amizades que eu perdi à toa, empresas que eu deveria ter investido, cursos que eu deveria ter feito, aí eu fico aqui, aí vira dor. Aí a dor gera dor. Então desta lembrança, aí vai vir cansaço, desesperança, desânimo, falta de coragem para ir para frente, porque afinal eu perdi quase toda a minha vida. E esquece que na Bíblia, grandes homens de Deus, como Josué e Caleb, por exemplo, herdaram a terra com 80 anos, aí que começaram a viver. Abraão foi ter filho com 100, aí que o bichinho começou a viver. Deixou até a mulher, ele ficou até viúvo, até casou de novo, tem um monte de filho. Então veja bem, para Deus o tempo está nas mãos dele. Então não fica pensando no tempo que perdeu, entenda naquele que é dono do tempo e pode redimir e pôr na tua mão de volta, a ponto de você entender que não perdeu foi nada, porque ele pode remir o tempo, só depende de mim, lembrar quem ele é, crer na sua palavra, crer na sua liberação e entender que ele está acima, porque ele é imutável, ele é único e ele é criador que está acima, ele é superior ao tempo. Quando eu lembro disso, a notícia do Jornal Nacional não me afeta, YouTube não me afeta, as notícias, não me afeta. Tem um povo que vive de notícia ruim. Você sabia que tem muita notícia boa, mas os jornais não dão notícia boa, porque notícia boa não dá ibope, se não dá ibope não dá recurso, então eles dão a notícia ruim, porque a notícia ruim prende a alma das pessoas, dá ibope, dando ibope o patrocinador paga mais, e fica aquele ciclo vicioso de um monte de gente doente, e ele aqui dizendo, pera lá, recalibra, lembra quem eu sou, lembra de mim, por isso que a gente vai para a ceia, para lembrar dele. Sempre quando vão para a ceia, é em memória, é para ativar as minhas lembranças, lembrar que ele foi, que ele é, e que breve eu estarei com ele em sua mesa, e isto é imutável, como imutável é quem prometeu.
Essa promessa, ela é imutável, tão imutável quanto quem prometeu. Ele prometeu: breve estarás comigo, e comigo vai estar, porque ele assim disse. Então eu preciso compreender isso. Então lembre-se disso, para não adoecer tua alma, para você não ficar doente, nem corpo, nem esfriar a tua fé. Mantenha a tua memória ativa. Ele está acima do tempo, está acima da eternidade, está acima de toda essa balela dessas notícias que estão por aí, que muitas delas são profecia sendo cumprida, que ele já falou para mim muito antes desse tempo. Há 2000 anos ele já avisou isso aqui. Se eu for falar de Cristo, 2000 anos ele já me avisou. Se eu for para os profetas antigos, tem 4000 anos avisado a mesma coisa. Então por que o espanto? Descansa. Nunca viu o justo desamparado? Ele trata o seu povo diferenciado. Então eu preciso confiar que ele é único, ele é imutável e ele está superior ao tempo. O que parece que está perdido, calma, você nem começou ainda. Você sabia que quando a gente pensa que tudo acabou, aí é que ele vai começar? Então quando você pensa que tudo terminou, fica tranquilo. Para ele, o tempo é só uma criação. Ele faz assim com o tempo, o jeito que ele quer. Ele deu 15 anos a mais de vida para o rei Ezequias, através do profeta Isaías. Então ele deu 15 anos a mais. Então ele é dono do tempo, ele faz o que ele quer. Na oração de Ana, como eu já citei aqui, ela fala isso inspirada. Ela diz assim: és tu quem mata, quem ressuscita, quem dá a vida, quem tira a vida. Ele faz tudo assim como Daniel diz. É ele que estabelece trono, tira trono. É ele que ergue aqui um rei, abate um rei. Ele que deixa aquele presidente, tira esse. Ele faz o que ele quer. Esse tabuleiro divino, ele faz o que ele quer. Ele é absoluto. Então lembre-se que ele é. Por que é importante? Guarde isso, você que está aqui, você que está aí. Isso aqui é importantíssimo, guarde isso. Por que eu tenho que me lembrar quem ele é? Por que eu tenho que me lembrar disso? Por que eu preciso direcionar as minhas lembranças em quem ele é? Por uma razão simples. Quando eu me lembro quem ele é único. Eu me lembro que ele é tudo isso, ele não muda. Eu me lembro que ele é superior ao cronômetro, ao tempo. Quando eu me lembro quem ele é, automaticamente eu vou lembrar quem sou. Eu só vou lembrar que sou filho se eu lembrar que ele é pai. Se você não lembrar que ele é pai, você até esquece que é filho. E se esquecer quem é filho, você está roubado, literalmente roubado. O bicho vai botar a mão na tua herança e vai fazer você jogar fora. Ele não pode tirar, mas faz você jogar. Por quê? Porque você esqueceu quem ele é. Aquele que prometeu, a Bíblia diz, ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque ele é imutável. Então se ele prometeu, ele já fez. Eu disse isso essa semana. Na terça-feira que vem, eu faço uma reunião online pelo Zoom. Quem quiser participar é só me pedir, que eu mando para você o link. Você entra lá. Na terça-feira eu vou explicar algo importante, a diferença que há entre milagre e sinal. Há uma diferença muito grande do que é milagre e do que é sinal. Há coisas muito profundas assim. É uma live curta, porque é Zoom, não dá para ser muito longo, mas você pode entrar lá, é só pedir que eu ponho você lá. Vão colocar você lá, você clica e entra lá e participa. Não quer aparecer, não quer falar, não precisa, só assiste. Eu vou estar ministrando algo assim nessa live. E é muito importante para lembrar quem ele é. Se eu lembrar quem ele é, eu vou lembrar quem eu sou. Se eu lembrar quem eu sou, isso vai fazer a minha identidade ser igual a ele. Como? Imutável. Ninguém muda a minha identidade de filho. Por quê? Porque eu lembro quem ele é pai. Se ele é pai, eu lembro que sou filho. Lembrando que sou filho, sei que tem herança. E se tem herança, isso também é imutável. Então eu preciso recalibrar a minha mente. Então quando eu lembro quem ele é, quando você lembrar quem ele é, deixa ele direcionar as suas lembranças, para lembrar quem ele é. E aí você nunca mais vai esquecer quem você é nele. Nunca mais você vai esquecer. Para eu não esquecer quem sou, é só nunca esquecer quem ele é. É aquele que era, que é e que há de vir. No passado ele é, no presente ele é, no futuro ele é, em todo tempo ele é. Ele é. É igual aquela pergunta básica, né, do ateu. Deus não existe. De fato, ele não existe, ele é. Tudo que existe foi criado. Ele é criador. Então ele não existe, ele é. Ele traz a criação à tona. Então de fato ele não existe, ele é.
A sua essência Ele é. E se Ele deu, é interessante que se Ele direcionou essa palavra para esse ambiente de glória, dizendo tudo o que Ele é, tudo o que Ele é capaz de fazer por ser imutável, ser o Todo-Poderoso, ser único como Ele é, e ainda com tudo isso, olhar para mim, um miserável na terra, e me dar a oportunidade de ser filho, você imagina do que Ele é capaz de fazer em prol da tua vida. Então para de ouvir má notícia, só lembre, calibre as suas lembranças de quem Ele é, quem te chamou e para onde Ele quer te levar. Outra coisa, quando Deus Ele fala, isso você vai saber lá na live em detalhe, mas só uma pista. Quando Ele fala, Ele não fala porque Ele vai fazer algo, nunca. Deus nunca fala o que Ele vai fazer. Em lugar nenhum de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Deus falando algo que Ele vai fazer. Tudo que Ele fala já está pronto, Ele já fez. Ele não fala e tenta fazer. Tudo que Ele falar já está pronto. Se Ele chama você meu filho, está pronto, já é filho, já é filha. Se Ele fala tens uma herança, a herança já é tua. Para Ele não vai acontecer, já é tua. Então só depende de mim manter esse calibre das minhas lembranças e entender quem eu sou nele e sair desse limbo que muita gente está vivendo. Amém? Por quê? Porque aquele que era, que é e que há de vir, Ele é santo, Ele é imutável, Ele é todo poderoso, Ele é magnífico, Ele é tremendo e Ele é meu Pai. Ele é teu Pai, Ele é o teu Pai. Apocalipse 11:17 diz assim: e declaravam, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu reino, grande poder, assumiste o teu reino, com o teu grande poder, começaste a reinar. Precisa ler de novo. E declararam, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Começaste a reinar. Você percebe que no nosso tempo isso vai acontecer depois da grande tribulação, mas no tempo dele já está reinando. Aqui fala, já assumiste. Ele já assumiu o reino, já existe. Para ele já está pronto. O milênio, o reino, tudo já está pronto. Isso significa que para você, aquilo que ele falou, que prometeu, já está pronto. O que precisa é calibrar a nossa memória, atingir as nossas lembranças de quem Ele é. Se eu esquecer quem Ele é, eu esqueço tudo isso e fico vivendo na onda das más notícias. E aí abala a minha fé, esvazia a igreja, acabo com a minha família, acabo com a minha vida, não desfruto do melhor, mesmo sendo filho. Então Ele está chamando os filhos, lembra quem é teu Pai. Ele é único. Ele é imutável e está acima do tempo. E é a prova de que Ele é imutável, de que Ele é único, que está acima do tempo. Fecha os olhos, porque Ele vai mudar a tua história. Ele vai alterar o teu tempo. Há coisas que você espera talvez há muito tempo, mas hoje o Pai está liberando para você entender que Ele está acima do tempo. E Ele pode remir o tempo e devolver para você um tempo multiplicado. Coisas que você pensa que está perdida, para Ele nem começou. Ele está dando início na tua história. Ele está trazendo um tempo novo para você, para a tua casa. Um tempo novo para o teu chamado. Um tempo novo. Parece que foi perdido. Parece que é o fim. Para Ele o nosso fim é apenas o começo de um grande tempo. Tempo do qual Ele tem nas mãos. Ele é dono e está acima até da eternidade. Ele está acima de tudo. Não há passado, presente e futuro. Não tem eternidade. O que tem é um pai olhando para os seus filhos, e Ele vai remir teu tempo. Escute isso, igreja. Ele vai remir o teu tempo. Ele está remindo o teu tempo. Ele está trazendo o tempo de volta. E tudo aquilo que foi perdido com o tempo, lembra, Ele é dono do tempo. O próprio tempo tem que devolver. Então que seja assim sobre mim, sobre ti, sobre a tua vida e a minha vida. Eu só preciso manter a direção das minhas lembranças e jamais esquecer quem é Ele, para que jamais eu esqueça quem sou, para que jamais eu desvie do caminho, para que jamais eu desista de andar com Ele. Ele é meu Pai, aonde Ele for eu vou, porque Ele é imutável, Ele é único, Ele está acima de tudo, de todos, inclusive do tempo.
E se eu estou nele, é com ele que vamos voar mais alto que as águias. Assim diz a palavra. Pai, que a tua graça seja sobre a igreja. Recalibre as nossas lembranças, que o Espírito Santo recalibre nossas memórias, as nossas lembranças, e nos ajude a lembrar de quem nós somos, e de quem somos é maior do que tudo que está por aí. Então que a tua bênção seja conosco, com a minha família, comigo, com cada um que está aqui, com cada um que está me vendo aí. Toda sorte de bênção seja derramada sobre você, segundo essa palavra, mas segundo ele já foi derramado, já é tua, já pertence, ele está acima do tempo. Para ele não tem passado, presente e futuro, todo o tempo para ele é presente, é real, e no ambiente de glória ele libera sobre todos que aqui estão. Seja liberado sobre ti, viva assim o sobrenatural, viva assim, mantendo a memória viva e ativa de quem ele é, para nunca mais esquecer quem é você. Louvado seja o nome daquele que venceu, porque graças à vitória dele, hoje eu posso ser mais do que vencedor, junto com o meu irmão e com a minha irmã. Somos mais do que vencedores. Então apenas deixe o Espírito recalibrar as tuas lembranças, direcionar as tuas lembranças para aquilo que vale a pena. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, por cada vida, por cada ouvinte, e que a graça que é superabundante seja sobre cada um, que todos saiam daqui com a mente renovada, com o espírito reacendido, que saia com a alma alinhada, que o temor seja devido somente a ti. Somente a ti é devido todo o temor. Não temas, ó meu povo, diz o Senhor. Ele diz dessa palavra, é ele que diz: não temas, não vos desespereis, porque é necessário que tudo isso ocorra lá. Só que no ambiente de glória onde você está, quem cuida de você sou eu. Sou eu que zelo por tua vida, sou eu que te posso te prover, sou eu que posso te dar, sou eu que posso te proteger, sou eu que posso te liberar, sou eu que posso redimir. Então que assim seja sobre a minha vida, minha casa, sobre a tua vida e tua casa. Viva e desfrute do melhor dessa terra já no tempo presente. Assim seja, para a glória de Cristo. E você diga amém, eu recebo. E dê um aplauso ao Senhor, aleluia.